No ritual da velha deusa selvagem, Baba Yaga, as tarefas de iniciação são como se segue. A primeira tarefa: deixar morrer a mãe boa demais. Logo no início da história, a mãe está a morrer e transmite à sua filha um importante legado. As tarefas psíquicas desta fase da vida de uma mulher são as seguintes: aceitar que a mãe psíquica, sempre zelosa, presente e protetora, não é adequada como guia fulcral da própria vida instintiva futura. A mãe boa demais morre. Assumir o papel de ficar por sua conta e risco, de ter que desenvolver a sua própria consciência do perigo, da intriga e da política. Estar alerta por si mesma, para si mesma. Deixar morrer o que deve morrer. Quando morre a mãe boa demais, nasce uma nova mulher. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe querida e boa morre. Ela não vai lá estar mais para acariciar a cabeça de Vassilissa. Durante a nossa vida, enquanto filhas, há um tempo em que a boa mãe da psique, a que cuida de nós desvelada e adequadamente desde os tempos primordiais, se transforma numa mãe demasiado boa. Uma mãe que, em virtude dos seus valores de superproteção, começa a fazer com que não consigamos responder aos novos desafios e, portanto, a termos um desenvolvimento inferior ao devido. No processo natural do nosso crescimento, a característica da mãe boa demais deve começar a diluir-se aos poucos, a minguar progressivamente, até seremos deixadas à mercê de nós próprias numa nova caminhada. Ainda que conservemos sempre a essência do seu calor, esta transição natural da psique deixa-nos sozinhas num mundo que não nos é maternal. Mas atenção, esta mãe demasiado boa não é bem aquilo que parece à primeira vista. Debaixo das mantas guarda uma bonequinha para oferecer à sua filha. E por baixo dessa figura existe algo de mãe selvagem. No entanto, a mãe boa demais não pode viver todo este processo profundamente, porque é a mãe dos dentes de leite, a mãe abençoada que todos os bebés precisam de dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, ainda que esta mãe, boa demais, não possa viver nem influenciar a vida da rapariga para além de um determinado ponto, ela age corretamente para com a sua filha. Ela abençoa a Vassilissa através da boneca e, como vimos, foi na verdade uma enorme bênção. Este dramático enfraquecimento psicológico da mãe dominante dá-se quando a rapariga passa do ninho bem revestido da pré-adolescência para a selva vibrante da adolescência. Contudo, há raparigas para quem o processo de desenvolvimento de uma mãe interior nova, mais perspicaz, a mãe designada por intuição, só está meia completa nesta fase. E as mulheres assim induzidas vaguearam durante anos desejando e querendo a experiência completa de iniciação, remediando as coisas da melhor forma que conseguiam. Esta interrupção do processo de iniciação feminino ocorre devido a vários fatores, como, por exemplo, quando houve um sofrimento psicológico excessivo nos primeiros anos de vida, e especialmente quando não se teve uma mãe suficientemente boa nos primeiros tempos de vida. A iniciação pode também ser interrompida ou ficar incompleta porque há tensão suficiente na psique, caso da mãe demasiado boa, que tenha a resistência incomum de uma semente daninha e continua a viver, agitando as suas folhas e super protegendo a filha, ainda que o guião recomende sai de cena pela esquerda agora. Nesta situação, as mulheres sentem-se muitas vezes demasiado tímidas para prosseguir na floresta, resistindo o máximo que podem. Tanto para estas mulheres como para outras adultas, a quem os rigores da própria vida fragmentaram e distanciaram das suas vidas profundamente intuitivas e cujas queixas são frequentemente "estou tão cansada de tomar conta de mim mesma", há um bom e aconselhável remédio. Uma reformulação, recuperação ou reiniciação restaurarão a intuição profunda, independentemente da idade da mulher.
E é esta intuição profunda que indica o que é bom para nós, indica o que necessitamos a seguir e indica-o à velocidade da luz. Basta-nos prestar atenção às suas indicações. A iniciação da Vassilissa começa com a aprendizagem do deixar morrer o que deve morrer. Isto significa deixar morrer dentro da psique os valores e atitudes de que já não se precisa mais. Deve-se examinar com especial atenção os princípios inflexíveis que tornam a vida muito segura, que superprotegem, que fazem com que as mulheres andem a correr em vez de andarem a passo. O período durante o qual diminui a mãe positiva da infância e, bem entendido, o período em que as suas atitudes desaparecem, é sempre um tempo de grande aprendizagem. Embora exista um período na vida de todas nós, durante o qual ficamos legitimamente perto da mãe psíquica protetora, por exemplo, na nossa infância propriamente dita, ou durante a convalescência de uma doença ou trauma espiritual ou psicológico, ou quando as nossas vidas estão em perigos e ficar sossegadas pode salvar-nos, haverá uma altura de mudar de mãe, por assim dizer, embora conservemos grandes quantidades da sua ajuda para toda a nossa vida. Se permanecermos tempo excessivo com a mãe protetora dentro da nossa psique, ver-nos-emos impedidas de enfrentar os desafios por nós mesmas, vendo assim bloqueado o nosso desenvolvimento futuro. Embora eu não queira de forma alguma aconselhar a que uma mulher se atire para situações tortuosas ou abusivas, quero realmente dizer que ela deve fixar para si mesma algo na vida que pretenda atingir, assumindo os riscos daí advindos. É através deste processo que ela aguça as suas capacidades intuitivas. Entre os lobos, quando uma mãe loba amamenta os seus filhotes, tanto ela como eles passam muito tempo à toa, uns ao pé dos outros. Ficam por ali, saltando uns por cima dos outros, ao monte. O mundo exterior e o mundo dos desafios não passam por ali. Contudo, quando a mãe loba começa finalmente a treinar os filhotes para caçar e procurar comida, são mais as vezes em que mostra os dentes do que as que não mostra. Mordisca-os, instiga-os a continuar e incita-os se eles não fazem o que ela lhes exige. E é assim que, por forma a lutar por um desenvolvimento superior, trocamos a sempre presente mãe interior, que foi tão importante para nós quando éramos jovens, por um outro tipo de mãe que vive, talvez ainda com maior profundidade, nos descampados da nossa psique. Uma mãe que é companheira e mestre, uma mãe afetuosa, mas também austera e exigente. A maioria de nós não deixa que a mãe demasiado boa morra só porque chegou o momento certo. Embora esta mãe demasiado boa não permita que venham à tona as nossas energias mais vividas, é muito agradável estar com ela, muito confortável. Por que então deixá-la? Muitas vezes ouvimos vozes dentro de nós que nos encorajam a abster-nos de a deixar, a permanecer em terreno seguro. Estas vozes dizem coisas como: "Oh, não digas isso", ou "Não podes fazer isso", ou "Não serias minha filha, amiga, companheira se fizesses isso", ou "Lá fora espreitam muitos perigos", ou "Quem sabe o que será de ti se insistires em deixar esta casa acolhedora", ou "Vais deixar-te humilhar, sabias?", ou ainda, mais insidiosamente, "Finge que corres riscos, mas ficas aqui comigo às escondidas dos outros". Tudo isto são vozes da mãe boa demais, assustada e bastante exasperada no interior da psique. É mais forte do que ela e é como é. E, no entanto, se nos fundirmos com a mãe boa demais por tempo excessivo, as nossas vidas e as nossas capacidades de expressão cairão na penumbra e, em vez de nos fortalecermos, tornar-nos-emos mais fracas. Mas, pior ainda, o que acontece quando alguém reprime uma energia ardente, não lhe permitindo viver? Tal como na história da panela mágica, de fazer papas manuseadas por mãos erradas, as papas crescem até a panela explodir, espalhando pelo chão todo aquele delicioso conteúdo. Também nós devemos ser capazes de ver que, para que a psique intuitiva saia revigorada, é preciso que se retire a proteção sempre presente.
Ou talvez, para ser mais precisa, acabemos por sentir que somos empurradas para fora daquele simpático tete-a-tete. Não porque o tenhamos planeado, não porque estejamos absolutamente preparadas. Nunca ninguém está completamente preparado. Mas porque há algo à nossa espera no início da floresta e é nosso destino encontrá-lo. Guillaume Apollinaire escreveu: levamo-los até à beira do abismo e pedimos-lhes que voarem. Eles responderam: temos medo, e não se moveram. Voem, insistimos. Eles não se moveram. Empurramo-los e eles voaram. É típico das mulheres sentirem-se assustadas por deixarem morrer a vida tão confortável e tão segura. Por vezes, uma mulher é tão feliz com a proteção da mãe boa demais que assim quer continuar para sempre. Mas sentirá por vezes uma certa ansiedade. Não fosse assim, talvez tivesse sido melhor ficar em casa. Por vezes, uma mulher tem medo da falta de segurança ou da falta de certezas, nem que seja por um curto período de tempo. Para tanto, tem mais desculpas do que pelos têm os cães, mas é necessário que ela mergulhe a fundo, mesmo sem saber o que vem depois. É a única coisa que restaurará a sua natureza intuitiva. Por vezes, uma mulher sente-se tão compelida a ser boa demais para outros adultos que estes quase que se agarram às suas tetas sem terem a menor intuição de as largar. Neste caso, a mulher tem de assentar-lhes uma boa patada e seguir a sua vida em frente. E dado que, entre outras coisas, a psique sonhadora compensa tudo o que o ego não pode ou não quer fazer, os sonhos da mulher, no decorrer de um tal esforço, estarão em compensação repletos de perseguições, becos sem saída, carros que não arrancam, gravidezes interrompidas e outros símbolos que representam uma vida que não segue o seu rumo. Lá no fundo, a mulher sabe que existe algo de mortífero no facto de querer ser, durante tanto tempo, uma pessoa demasiado doce. Portanto, o primeiro passo consistirá em soltarmos-nos do arquétipo radiante da mãe sempre doce e boa demais da psique. Largamos a teta e aprendemos a caçar. Há uma mãe selvagem que espera para nos ensinar. E, entretanto, a segunda tarefa consiste em mantermos a boneca enquanto aprendemos a usá-la. A segunda tarefa: desmascarar a sombra primitiva. Nesta parte da história, a família adotiva de má índole irrompe na vida de Vassilissa e começa a tornar a sua vida insuportável. Desta vez as tarefas são: aprender, talvez mais conscientemente, a deixar partir a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, ser doce, ser simpática, são posturas que não nos levam necessariamente a uma vida mais feliz. A Vassilissa deixa-se escravizar, mas isso não vai ajudar. Vivenciar diretamente a natureza sombria de alguém, nomeadamente os aspectos restritivos, invejosos e exploradores do ego, a madrasta e as filhas dela, reconhecer tudo isto inequivocamente, estabelecer a melhor relação possível com as partes piores de si mesma, deixar criar a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é na realidade e, por último, esforçar-se para deixar morrer o velho eu e fazer nascer o novo eu intuitivo. A madrasta e as filhas dela representam os elementos da psique não desenvolvidos, mas provocadoramente cruéis. São elementos sombrios, ou seja, aspectos da personalidade que são considerados pelo ego como indesejáveis ou não úteis, sendo dessa forma relegados à escuridão. Por um lado, o material sombrio pode ser bastante positivo, já que, muitas vezes, os dons das mulheres são empurrados para uma zona escura, ficando escondidos à espera de serem descobertos. Por outro lado, o material sombrio negativo
aquele que tão ativamente destrói ou bloqueia toda uma nova vida, pode também vir a tornar-se útil, como veremos seguidamente. Quando eclode e, finalmente, identificamos as suas características e origens, tornamo-nos mais fortes e sensatas. Neste estágio da iniciação, uma mulher fica exausta com as insignificantes exigências da sua psique, que a exortam a respeitar tudo aquilo que os outros desejam. Este respeito vai levar a uma percepção chocante que deve ser tida em conta por todas as mulheres, ou seja, compreenderemos que o facto de querermos ser nós próprias levará a que nos afastemos dos outros e, igualmente, o facto de respeitarmos os outros levará a que nos afastemos de nós próprias. Isto gera uma tensão tormentosa que deve ser tida em conta, mas a escolha é clara. A Vasilissa é privada dos seus direitos porque ela herda e é herdada por uma família que não consegue compreendê-la ou valorizá-la. Elas odeiam-na e insultam-na. Tratam-na como se fosse uma estranha, aquela em quem não se pode confiar. Nos contos populares, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à essência do conhecimento. A madrasta e as filhas podem ser interpretadas como criaturas introduzidas na psique da mulher pela sociedade à qual essa mulher pertence. Na psique, a família adotiva é diferente da família da alma, pois pertence ao superego, o lado da psique da mulher que é estruturado de acordo com as expectativas específicas da sociedade, sejam elas saudáveis ou não. As mulheres não tomam estes estratos e estas imposições culturais, ou seja, o superego como emanado da psique do eu espiritual, mas sim como algo que vem do exterior, de alguma outra fonte que não é inata. Os estratos culturais e do superego podem ser muito positivos ou muito nocivos. A família adotiva da Vasilissa é um gânglio intrapsíquico que cerceia o nervo que confere vitalidade à vida. A madrasta e as filhas dela funcionam como um coro de bruxas malditas numa provocação constante. Não consegues fazer isso, não és suficientemente boa, não vales nada, és estúpida, desenxavida, vazia. Não tens tempo, só serves para coisas básicas, só podes fazer isto, não tens autorização para mais, desiste enquanto podes. Como a Vasilissa ainda não está perfeitamente consciente das suas capacidades, ela permite que este mal se imiscua na sua linha de vida. De modo a recuperar a sua vida, é preciso que algo diferente aconteça, algo regenerador. O mesmo se aplica a nós. Na história, podemos ver que a intuição da Vasilissa relativamente àquilo que acontece à sua volta é muito inconsistente e que o pai da psique não se apercebe do ambiente hostil a que está sujeita. Ele é também excessivamente bom e não possui qualquer desenvolvimento intuitivo. É interessante apreciar que as filhas de pais ingênuos geralmente demoram mais tempo a acordar para a vida. Também nós somos cerceadas quando a família adotiva no nosso íntimo e ou à nossa volta nos diz que servimos para muito pouco, insistindo para que nos foquemos nas nossas falhas, em vez de nos fixarmos na crueldade que gira à nossa volta. Provenha ela do interior das nossas psiques ou do exterior de fatores culturais. Contudo, para ver o que está por trás de qualquer coisa ou no seu âmago, é necessária intuição, vem como força para suportar o que se vê. Como a Vasilissa, podemos tentar ser amáveis quando queremos admitir o conhecimento. Talvez tenhamos sido ensinadas a deixar de lado a nossa percepção apurada, de modo a nos adaptarmos melhor. Ainda assim, a recompensa que recebemos pelo simples facto de sermos amáveis em circunstâncias opressivas é um acréscimo de maus tratos.
Embora uma mulher sinta que, se for ela própria se está a afastar dos outros, bem a ser exatamente esta tensão psíquica que se revela necessária para poder desenvolver a alma e impelir a uma mudança. É por isso que a madrasta e as filhas planeiam ver-se livres de Vasilissa. Elas conspiram secretamente. Vai à floresta, Vasilissa. Vai ter com a Baba Yaga. E se sobreviveres, coisa que não acontecerá, então talvez te possamos aceitar. Esta é uma ideia crucial, já que muitas mulheres ficam retidas a meio do caminho desse processo de iniciação, assim como ficar pendurado, meio fora, meio dentro do aro. Embora haja um predador natural na psique, um predador que diz morra e que se lixe e porque não desistes, de forma praticamente automática, a sociedade onde a mulher se move e a família onde foi educada podem exacerbar penosamente esse aspecto negativo natural, ainda que moderado, da psique. Por exemplo, mulheres que cresceram em famílias que não aceitavam as suas capacidades envolvem-se frequente e repetidamente em tarefas tremendamente complexas sem saberem o porquê. Acham que devem fazer 3 doutoramentos, que tenham de se pendurar de cabeça para baixo no cimo do Monte Everest, ou que devem levar a cabo todo o tipo de empreitadas perigosas, independentemente dos custos e tempo envolvidos, para tentar provar às suas famílias que têm valor. E agora? Já me aceitam? Não? Ok, esperem para ver. Os gânglios da família adotiva pertencem-nos, seja qual for a forma como chegam a nós, e é a nossa obrigação lidar com eles de uma forma responsável. Contudo, veremos que, para prosseguir o trabalho profundo, não se justifica tentar provar o nosso valor a um coro de bruxas invejosas, e como veremos mais tarde, chega mesmo a impedir a iniciação. A Vasilissa cumpre as suas tarefas domésticas diárias sem se queixar. Submeter-se sem queixas parece uma atitude heroica, mas, na realidade, causa pressões e conflitos cada vez mais acentuados entre as duas naturezas, em oposição. Uma excessivamente boa, a outra excessivamente exigente. Tal como o conflito entre ser-se excessivamente adaptável e o manter-se a própria identidade, esta pressão leva a um bom final. Uma mulher que está dividida entre ambas as coisas está no bom caminho, ainda que lhe falte dar os passos seguintes. Na história, a madrasta e as filhas reduzem de tal forma a psique em desenvolvimento que, através das suas maquinações, o fogo se extingue. Chegadas a este ponto, uma mulher começa a perder o seu rumo psíquico. É possível que sinta frio, que se sinta sozinha e sem vontade de fazer seja o que for para recuperar o fogo. É exatamente este solavanco que a mulher excessivamente amável precisa de modo a continuar a iniciação ao seu próprio poder. Pode dizer-se que a Vasilissa tem que conhecer a grande bruxa selvagem porque precisa de um bom susto. Temos de deixar o coro dos detratores e mergulhar na floresta. Não há forma de ficar e de partir. A Vasilissa, tal como nós, precisa de alguma luz que a guie, uma luz que possa ajudar a fazer a distinção entre o que é bom para ela e o que não o é. Não poderá desenvolver-se a ficar parada a servir toda a gente. As mulheres que tentam tornar-se invisíveis, os seus sentimentos mais íntimos, estão a matar-se aos bocadinhos. O fogo extingue-se. É uma forma dolorosa de vida em suspenso. Contrariamente, e talvez de certa forma perseverantemente, o facto do fogo se extinguir vai ajudar a Vasilissa a libertar-se da sua submissão. Faz com que ela morra para uma velha forma de vida, levando-a a entrar com passos trêmulos numa nova vida, uma vida baseada num tipo de conhecimento interior mais antigo e mais sábio. A terceira tarefa: navegar no escuro. Nesta parte da história, o legado da mãe defunta, a boneca, guia a Vasilissa através do escuro até à casa da Baba Yaga. Desta vez,
As tarefas psíquicas são as seguintes: concordar em aventurar-se a entrar no local de iniciação profunda, entrar na floresta, e começar a vivenciar a nova e perigosa sensação espiritual de estar por conta do poder intuitivo. Aprender a desenvolver sensibilidade no que respeita ao misterioso inconsciente e confiar unicamente nas próprias percepções interiores. Aprender o caminho de regresso a casa, à mãe selvagem, prestando atenção às indicações da boneca. Aprender a alimentar a intuição, alimentando a boneca. Deixar que a frágil rapariga ignorante morra ainda mais. Transferir poder para a boneca, ou seja, a intuição. A boneca da Vassilissa advém das provisões da velha-mãe selvagem. As bonecas são um dos tesouros simbólicos da natureza instintiva. No caso da Vassilissa, a boneca representa la vidacita, a pequena força de vida instintiva, que é simultaneamente feroz e resistente. Não importa em que trapalhada nos vemos envolvidas, esta pequena força de vida vive oculta dentro de nós. Ao longo dos séculos, foi característica dos seres humanos sentirem que as bonecas emitiam tanto santidade como maná, uma estranha e persuasiva presença que atua sobre as pessoas, transformando-as espiritualmente. Por exemplo, entre os curandeiros rurais, a raiz de mandrágora é enaltecida pela sua semelhança com o corpo humano, com braços e pernas na raiz e um nó retorcido no topo a fazer de cabeça. Dizia-se que estava imbuída de grande poder espiritual. Acreditava-se que quem fazia as bonecas as concebia com vida. Algumas são usadas em rituais culticos, práticas de voodoo, feitiços de amor e males diversos. Quando vivia entre os índios Cuna, nas ilhas do Panamá, as suas pequenas figuras de madeira eram utilizadas como símbolos de autoridade para lembrar às pessoas o poder inerente que cada uma possuía. Por esse mundo fora, os museus estão superlotados de ídolos e estatuetas feitos de argila, madeira e metal. As estatuetas do Paleolítico e do Neolítico são bonecas. As galerias de arte estão cheias de bonecas. Na arte moderna, as múmias envoltas em gaze, em tamanho natural de segal, são bonecas. As lojas de presentes das estações de caminhos de ferro e dos postos de abastecimento de combustível das principais vias rodoviárias estão cheias de bonecas étnicas à venda. Desde tempos remotos, as bonecas funcionavam como presentes entre os membros das famílias reais, em gesto de amizade. Nas igrejas rurais por esse mundo fora, há bonecas que correspondem a imagens de santas. Essas imagens não só são lavadas regularmente e vestidas com roupa feita à mão, como também são levadas a passear para que possam ver o estado dos campos e as condições em que vivem as pessoas, para que depois possam interceder nos céus em nome dos seres humanos. A boneca corresponde ao simbólico homunculi, vida pequena. É o símbolo do que está enterrado nos humanos, o que é luminoso, uma cópia pequena e luminosa do eu original. Aparentemente não passa de uma boneca, mas inversamente representa uma pequena parte da alma que carrega todo o conhecimento do eu maior da alma. Na boneca está a voz, em diminutivo, da abelha, la que sabe, aquela que sabe. A boneca está relacionada com os símbolos do duende, do elfo, do gnomo, da fada, do anão. Nos contos de fadas, estes símbolos representam um pulsar profundo de sabedoria na cultura da psique. São estas criaturas que levam por diante o trabalho astucioso e interior sem jamais se cansarem. As psique
trabalha, mesmo enquanto dormimos, ou muito especialmente enquanto dormimos, mesmo quando não estamos plenamente conscientes do que está em causa. De certa forma, a boneca representa o nosso espírito interior. Enquanto mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da consciência interiores. A boneca é o equivalente ao passarinho nos contos de fadas, o pássaro que aparece e murmura ao ouvido da heroína, a avezinha que revela o inimigo escondido e quais as atitudes a tomar. É a sabedoria do homunculus, o pequeno ser que temos dentro de nós, o nosso ajudante interior, que não é propriamente visível, mas que está sempre acessível. Não há maior bênção que uma mãe possa conferir a uma filha do que uma sensação de confiança na veracidade da sua própria intuição. A intuição transmite-se de pais para filhos de forma mais simples possível. Fizeste um julgamento correto. O que achas que está escondido por trás de tudo isto? Mais do que definir a intuição como uma espécie de capricho incorreto e irracional, podemos defini-la como a verdadeira voz da alma. A intuição percebe o caminho que se deve seguir para o nosso próprio bem. Tem sentido de autopreservação, compreensão dos motivos e intenções subjacentes e escolhe o que causará a menor fragmentação da psique. O processo é similar no conto popular. A mãe da Vassilissa deu uma ajuda extraordinária à filha ao estabelecer um laço sólido entre ela e a boneca. Esta ligação à própria intuição vai promover uma dependência confiável, aconteça o que acontecer. Altera a atitude orientadora da mulher, que passará de é o que tiver de ser para vamos esgotar todas as possibilidades. O que faz esta intuição selvagem pela mulher? Tal como com o lobo, a intuição tem garras que abrem as coisas e as imobilizam. Tem olhos que conseguem ver através dos escudos da persona. Tem ouvidos que ouvem para além da faixa de audição do ser humano. Com estas formidáveis ferramentas psíquicas, a mulher assume uma arguta e até pré-cognitiva consciência animal, que vai intensificar a sua feminilidade e reforçar a sua capacidade de se movimentar convictamente no mundo exterior. Assim, a Vassilissa está agora a caminho de recolher um tição para reacender o fogo. Ela está na escuridão, na floresta, e nada pode fazer senão prestar atenção à voz interior que lhe chega por intermédio da boneca. Ela está a aprender a confiar naquela relação e está a aprender ainda uma outra coisa: a alimentar a boneca. Como se deve alimentar a intuição de modo a que esteja solidamente sustentada e receptiva aos pedidos que lhe fazemos para explorar o que nos rodeia? Deve-se alimentá-la com vida. Alimentá-la com vida é ouvi-la. De que serve uma voz sem ter um ouvido que a ouça? De que serve uma mulher na selva da mega metrópole ou na vida do dia a dia, se não conseguir ouvir e seguir a voz de lá que sabe, aquela que sabe? Já ouvi mulheres a dizerem, e não foi meia dúzia de vezes, foi milhares de vezes: eu sabia que devia ter seguido a minha intuição. Percebi que não deveria fazer isto ou aquilo, mas não dei ouvidos. Nós alimentamos o eu intuitivo profundo, ouvindo e agindo segundo o que nos aconselha. Este eu intuitivo é uma personagem por direito próprio, um ser mágico do tamanho de uma boneca que habita o território psíquico do interior feminino. Poderíamos fazer uma comparação com os músculos no corpo. Se não os exercitamos, acabarão por perder a vitalidade. A intuição comporta-se exatamente assim. Sem alimento, sem utilização, acaba por atrofiar. Alimentar a boneca é um ciclo essencial do arquétipo da mulher selvagem. Ela que é a guardiã dos tesouros escondidos. A Vassilissa alimenta a boneca de duas formas. Primeiro,
Dá-lhe um pedaço de pão, um pedaço de vida para esta nova empreitada psíquica e depois alimenta, abrindo caminho para a velha mãe selvagem, a Baba Yaga, prestando atenção à boneca em cada curva, em cada encruzilhada na estrada. Aquela indica-lhe o caminho a tomar para casa. A relação entre a boneca e a vassiliça simboliza uma forma de magia empática entre uma mulher e a sua intuição. Isto é aquilo que deve ser passado de mulher para mulher. Esta ligação abençoada à intuição, este testá-la e alimentá-la. Nós, tal como a vassiliça, fortalecemos a nossa ligação à natureza intuitiva, prestando atenção ao nosso interior a cada curva da estrada. Devo de ir por este ou por aquele? Devo ficar ou partir? Devo resistir ou ser flexível? Devo fugir ou aproximar? Esta pessoa, esta intuição, esta empreitada, são verdadeiras ou falsas? O quebrar da ligação entre uma mulher e a sua intuição selvagem é muitas vezes interpretado, ainda que erroneamente, como uma ruptura com a própria intuição. Isto não é verdade. Não é a intuição que é quebrada, mas sim a bênção matrilinear à intuição, a transmissão da confiança intuitiva entre uma mulher e todas as mulheres da sua família que partiram antes dela. Um longo rio de mulheres que foi contido. Consequentemente, pode ser pequena a compreensão da sua sabedoria intuitiva, mas, exercitando, esta será restaurada, manifestando-se em toda a sua plenitude. As bonecas servem de talismã. Os talismãs são lembretes de que se sente, mas não vê, do que é sim, mas que não é imediatamente óbvio. Eu vou repetir. As bonecas servem de talismã. Os talismãs são lembretes do que se sente, mas não se vê, do que é sim, mas que não é imediatamente óbvio. O númen talismânico da imagem da boneca recorda-nos, conta-nos, vê antes de nós. Esta função intuitiva está presente em todas as mulheres. É uma receptividade massiva e fundamental. Não uma receptividade como antigamente aclamada na psicologia clássica, ou seja, como um recipiente passivo, mas sim uma receptividade que consiste em ter acesso imediato a uma sabedoria profunda que atinge os ossos das mulheres.